eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Diz assim: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra. Sem linguagem, sem fala, ouve-se as suas vozes. Em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, que é a qual o noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade deles, e nada se furta ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Mais uma vez estamos aqui para escutar a palavra do Senhor e que em nome de Jesus seja acompanhada de fé para que as coisas aconteçam. Amém? Em nome de Jesus, se está escrito aqui, essa palavra é inspirada, a Bíblia diz que toda ela é inspirada por Deus, pelo Espírito Santo, e a Bíblia diz que é a palavra de vida eterna, e foi a maneira que Deus escolheu e chegou até nós, essa palavra aqui, a humanidade, para a gente poder conhecer, saber por que estamos aqui, né? A gente não sabia de nada, graças a Deus, vivendo igual os animais, mas Ele decidiu, por amor, se revelar a nós. Tudo por amor. Amém? Ele diz que a nossa condição sem Ele, e a Bíblia fala isso o tempo todo, já revelou lá o primeiro pecado, depois Caim matando Abel, e aí vai. E a Bíblia diz que só foi piorando, porque a Bíblia diz que o pecado gera a morte. Gera a morte. Então as coisas vão piorando. A criança nasce, não consegue fazer ainda nada e vai crescendo. Vai crescendo e nós vamos ver o que as coisas piorando. Uma criança crescendo sem Cristo, a gente já vai ver ela crescendo, piorando. Mas os olhos carnais, mundanos, influenciados pelo capeta, não conseguem enxergar isso. Mas o pecado gera morte. Enquanto não tem Cristo, quanto mais velho, pior. Pode acreditar nisso, porque o pecado gera morte. Então, enquanto não tem Jesus, as coisas vão piorando. Piorando. Quem tem 20 anos está horrível sem Cristo. Quem tem 30, a mesma pessoa, está pior. Com os olhos espirituais dá para enxergar. Amém, irmão? Então, essa é a verdade do ser humano. O pecado gera morte. Ponto. Um pecador só vai piorando o seu estado diante de Deus. Porque o homem não enxerga como Deus. Deus não enxerga como o homem. O homem não consegue enxergar isso. Deus revelou que essa é a verdade. Amém? Porque vai se achando cada vez mais dono de si. O egoísmo vai aumentando. Tudo vai piorando. Tudo vai piorando. E vivendo sobre a nossa justiça. E a Bíblia diz que todo homem afirma, eu, você, todo, sem exceção, é imundo. E a sua justiça, trapo de imundície. Eu posso saber disso e nem ligar. Aí a Bíblia diz que quando acontece isso, eu escutei, mas a palavra não foi acompanhada, a pregação não foi acompanhada de fé, porque eu nem liguei. Mas a Bíblia diz que todo homem é imundo, é leproso, ele está com lepra, e a ferida de lepra, saindo pus e sangue. Esse é o estado do homem pecador.
E a justiça dele, o trapo, as ataduras, que enrolava o leproso e deixava ali. Aí, quando tirava essas ataduras, aquelas ataduras lotadas, repletas de sangue e de pus. A Bíblia diz que a nossa justiça é como o trapo, é como esse pano, como essa atadura. Amém? Não há um justo, nenhum sequer. A Bíblia diz que os filhos, existia a promessa para Israel, que Deus os considerava como filhos. Nós não. Os gentios não. Os gentios é como a mulher cananeia, que Jesus, o próprio Deus na terra encarnado, disse para a mulher: não é certo deixar de dar os filhos primeiro para dar aos cachorrinhos. Foi essa comparação que Deus usou sobre nós. Amém? Eu estou nessa também. Amém? Você também. Você também. Amém? E se ele não falasse isso de mim, eu não ia saber disso nunca. Por isso que nesse mesmo salmo tem uma parte aqui que fala: Senhor, revela a miséria minha, aquilo que eu ainda não sei, me revela ao desejo do salmista. Amém? E porque ele está pedindo isso, revela as coisas que eu estou oculto, a miséria minha que eu não consigo ver. Mas qual é o normal? O normal não é isso. É o salmista que conhece Deus pedindo. O normal é, quando é revelado a miséria, ficar indignado com raiva porque foi revelado. Ou não? Tu está errado. Pô, não é isso? Mas aqui o salmista está querendo. Aí quando diz a Bíblia assim, para um cristão, aquele que foi salvo, deixa todo o engano, me revela, por favor, um engano na minha vida para eu me livrar. Esse é o desejo que tem que ser gerado, amém? Então, primeiro, Jesus veio revelar Deus, Deus encarnado, a palavra andando aqui, amém? A vontade de Deus andando por Jerusalém. Decidiu e chegou até nós, graças a Deus, amém? Chegou até nós e tudo o propósito que é para que Deus seja glorificado em tudo, o Criador, amém? Hoje, o dia hoje está horrível, não é isso? Não é o normal falar? Quando está nublado, chovendo, o dia hoje está horrível, mas esse dia foi estabelecido por Deus. Então Deus está pecando, Deus está errando, está me dando um dia ruim, amém, irmão? O sol está muito quente, pode dar uma aliviada. Quem está mantendo o sol é Ele. O sol é obra do Criador. Não tinha. Amém? E aqui é falar disso tudo. Amém? Que não, aí no Novo Testamento, em Romanos, vai falar também que não tem desculpa. É só olhar para cima e ver a majestade. Porque só tem isso aqui porque alguém construiu isso aqui. Só tem um sol porque alguém criou. Tem uma lua porque alguém criou. Amém? E é para olhar e ficar encantado. Aí o que estamos aqui respirando porque alguém está mantendo. Amém? Só estamos vivos porque alguém está deixando. Só estamos falando, andando porque alguém está deixando. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, a fé faz com que essas palavras entrem como uma flecha. E essa fé é gerada por Ele. E essa obra vem de Jesus, essa fé. Se existe uma fé, ela sai de Jesus e vem para cá. Porque não tinha. Amém? Então, se a fé vem de Jesus, Jesus também vem. E essa fé é por causa da palavra, para nós conhecermos. Jesus falou para os judeus: se vocês conhecessem meu Pai, também conheceriam também a mim. Amém?
um testemunho daquele ali andando em Jerusalém, uma vida que ninguém nunca viu, só pode ser Deus. Amém? Então, em nome de, sem linguagem, sem fala, dá para se ouvir, dá para se ver. Então, olhando para o céu, dá para ouvir e ver. Estão falando, amém? Tem alguém superior a tudo. Tem alguém maior do que tudo. Tudo foi criado nele, por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas subsiste por causa dele. A glória dele. Amém? Em nome do Senhor. Os céus manifestam a glória de Deus. Então, se os céus manifestam a glória de Deus eu quero conhecer. Onde se manifesta? Eu posso olhar para cima para ver a glória dele. Amém? E o firmamento anuncia a obra das suas mãos. No Hebreus não diz, está vendo que vocês estão vendo no céu, lá de noite, que coisa maravilhosa, linda, está vendo? Não existia nada não, tá? Ele foi falando e foi aparecendo tudo. É isso aqui, amém? Anuncia a glória. Aí o homem faz um carro novo, todo mundo encantado, maravilhado. Mas eu olho para o céu, se não fosse o sol, a gente não estava vivo. Se não fosse essas coisas lindas que ele criou, não estaríamos aqui. Já pensou o céu sem nada de noite? Que coisa horrorosa que ia ser. Lá no passado não tinha essa luz que nós temos. Então iluminava para eles andarem. Era olhar e ver, obrigado Deus. Amém? Essa é a verdade. Um dia faz declaração a outro dia. Faz declaração a outro dia. E uma noite mostra sabedoria a outra noite. Amém? Estão se cumprimentando. Estão se falando. Estão cumprindo uma ordem de quem criou elas. Amém? Mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem. Amém? Sem linguagem. Sem fala, ouve-se as suas vozes, glorificando quem criou. Amém? Em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Está se comunicando a grandeza dele. Amém? Glória a Deus. Neles pôs uma tenda, lá em cima, pôs uma tenda para o sol. Isso é tudo obra de Deus, amém, irmão? Uma tenda para o sol, que é qual o noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. Presta atenção. Aqui que está se falando é que o noivo, quando ia casar, ia até em direção até a noiva. Será que ele ia alegre? Está falando isso aqui. Uma alegria incrível, correndo até a casa da noiva para assim ao sol, cumprindo o que o Criador dele determinou. Amém? Glória a Deus. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade deles, e nada se furta ao seu calor. Eu descobri que os estudiosos falam que existem países agora que está de noite. É isso? Então tem uma estrada lá em cima que ele fez um curso para o sol percorrer. E nada se furta. Onde ele passa, tem calor. Amém? Isso é obra dele. Isso é obra dele. Tem uma estrada lá em cima que ele fez para o sol. Glória a Deus. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até outra extremidade deles. Nada se furta ao seu calor.
Isso é tudo obras do Senhor, a natureza gritando a grandeza dele. Amém? Tudo que ele criou. Aí Jesus vem e fala, meu Pai trabalha até hoje, eu também. Entendemos? Só estou respirando por causa dele. Só estamos aqui por causa dele. É obra dele. Ele não divide a glória dele com ninguém. Com ninguém. Foi plano dele, obra dele, Jesus na terra. Então tem que ter a nossa resposta. Ele exige uma resposta. Amém? Aquele que começou a boa obra é poderoso para terminar. Isaías diz que não há outro além dele. Agindo ele, eu sou antes de todas as coisas. Agindo Deus, quem impedirá? Nada se furta. Amém? É ele que faz essa obra. O verbo encarnado na terra, agindo. Eu sei que não estou só. Tentaram proibir, penalizar ele, porque ele curou num sábado. Ele quis dizer que vocês querem que eu não trabalhe no sábado. Foi aí que ele respondeu. Meu Pai trabalha até hoje, eu também. Não tem negócio de sábado. Não tem negócio de domingo. Não pode, porque ele descansou. Vocês não entenderam o descanso. Não tem descanso para fazer a obra dele, não tem descanso para fazer o bem, não tem descanso para glorificar o nome dele. Meu Pai trabalha até hoje, eu também. Não tem nada de um dia de descanso, não tem nada disso, é isso que ele está falando. Não deixarei vocês só. Amém? Não deixarei, é obra dele em nome do Senhor Jesus. Eu e o Pai somos um. Foi ele que desceu em João capítulo 1, louvado seja o Senhor, amém? E ele foi falando essas obras, irmão, essas obras ele fez aparecer todas as coisas, obras terríveis, que deixou as pessoas atônicas. Como pode dois homens serem presos em uma cela terrível, que o cárcere antigamente era uma coisa horrorosa, e eles estavam presos com os guardas na porta, só que eles estavam louvando lá dentro, eles estavam louvando. Sabe qual era a chance de sair de lá? Zero. Mas a Bíblia diz que os guardas mandam buscar eles lá. Olha só, eles estão lá fora pregando o evangelho. Aqueles homens não estão mais lá. A Bíblia diz que apareceu um anjo na madrugada e abriu a cela. E eles saíram de lá de uma forma milagrosa, eles saíram da cadeia. Saíram, estavam lá fora pregando. Quem fez isso? Deus agindo. A Bíblia diz que os três filhos de Deus, os três homens que não se dobraram a Baal, desceram naquela fornalha que quem estava de fora morria, de tão quente que era. A Bíblia diz que jogaram 3 homens lá, mas quando foram olhar, tinha 4. Esse mesmo Deus, que tinha 4, e eles saíram de lá, sem nada do fogo, agindo Deus, ninguém, amém? E eles saíram daquela prisão, aquela prisão não segurou eles, porque o que é uma prisão? O que é o diabo diante de Deus? O que é uma doença diante de Deus? O que é a morte diante de Jesus? Ele saiu, a morte pegou ele, não venceu. Estava programado pelo Pai, ao 3º dia ele sai dela. É assim, a morte. Ô morte, cadê o teu poder? Seguramos, matamos ele, conseguimos.
Aí ele morre, ele não está morto. Tem alguém que está no controle de tudo. E a Bíblia diz que é esse mesmo poder que opera na igreja. É esse mesmo Senhor. Não tem desculpa. Eu tenho que abrir meu coração para Ele. Eu tenho que deixar Ele fazer a obra. Ele não aceita orgulho. Ele não aceita orgulho. Amém? A graça é isso. A graça é o favor imerecido. Eu recebo tudo e vivo isso tudo por causa dele. Aí hoje é dia de quem? Que o mundo está comemorando. Hoje é dia dos pais. Hoje é dia do meu pai. Amanhã é dia do meu pai. Terça-feira é dia do meu pai. Não adianta ficar dando desculpa para continuar vivendo o que quer. Ele sonda. Ele sabe onde está o amor dele. E a Bíblia diz que o amor dele é derramado em meu coração pelo Espírito Santo. Obra dele. Continua sendo obra dele. Ele fez proezas, abrindo o mar vermelho. Quem é que não sabe disso? Só falou o seguinte: toca no mar. Dá a volta e grita que a muralha cai. Aí isso tudo de uma maneira incrível aconteceu. Ele vem e olha para o meu filho. Entrega a vida para ele. Deixa ele ser o Senhor e Salvador de suas vidas. Que o mar é aberto, a fornalha não me queima, o diabo não me influencia mais, eu consigo não viver mais na carne, porque é o mesmo poder que tirou Jesus do túmulo que opera agora na vida do cristão. Isso é obra de quem? Obra de Deus, que é perfeita. E a Bíblia diz que Ele é que opera. Ele opera, a obra é o quê? Trabalho. Trabalho é o quê? Deus operando em nós. Deus operando em nós, tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Ele que opera, eu quero, porque Ele operou, foi obra dele. Eu efetuo, obra dele. Só acontece essas coisas porque foi uma obra dele. Operando eu me rendendo, quem impedirá? Quem impedirá? Externamente falando, ninguém. Não tem como. Aquele que começa a obra não ia permitir do coração aberto, ele só resiste ao soberbo, mas porém concede graça aos humildes. Eu entender que eu sou esse mundo, que a minha justiça é um trapo de imundície, é esses que admite isso de coração que ele opera. Essas profundidades, essa vida em abundância. Amém? Porque o pecado gera morte, mas o dom gratuito de Deus não. Gera vida. Vida em quem? Em Jesus. Era olhar para Jesus, ver o milagre de Deus na terra. Tanto nas ações, como vai, a tua fé te salvou. Levante e anda. Mar, fica quietinho. Amém? O mesmo poder foi revelado em Jesus Cristo. E a Bíblia diz que a palavra se fez carne. Quando Deus falava, Jesus estava em ação também. Quando Deus começou a criar, Jesus estava. Quando Jesus começou a operar, o Espírito Santo estava. Porque é o Espírito da verdade, é o Espírito de poder, é o mesmo Espírito. Eu e o Pai somos um. Os três são um, 1 João. Onde Deus salva, Jesus está, o Espírito Santo se encontra, a verdade se encontra, a vida eterna se encontra, o poder se encontra, a vida, a salvação é manifestada. Amém? Então não aceita mais as coisas do mundo. Se volta para o eterno.
em Mateus capítulo 11, louvado seja o Senhor Jesus, no versículo 25, 11 e 25, naquele tempo, respondendo Jesus, disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Amém? Palavras simples, né? Ele vai se referir ao Pai. Olha, tá, amém? Não parece simples, dá para ler isso aqui e depois ficar falando só assim, sem vida. Eu sei, eu sei, eu sei. Jesus sabia também. Jesus sabia também que ele era Senhor dos céus e da terra, mas ele viveu isso. Amém? Graças te dou, ó Pai. Então, primeiramente, Jesus como filho vai começar a falar alguma coisa, minha vida tem que revelar, graças te dou, ó Pai, em todos os momentos da nossa vida. Graças te dou, ó Pai, porque deixou levantar. Graças te dou, ó Pai, porque eu estou podendo pregar o teu evangelho. Graças te dou, ó Pai, porque a miséria da minha vida antiga o Senhor tirou. Graças te dou, ó Pai, porque o Senhor me concedeu a tua vida. Amém? Graças te dou, ó Pai, porque eu consigo olhar para as pessoas e ter misericórdia hoje delas. Graças te dou, ó Pai, porque eu considero hoje esse mundo como trapo de imundície. Graças te dou, Pai, porque o meu prazer está no Senhor. O meu prazer está na tua palavra. Graças te dou, ó Pai. Amém? Glória a Deus. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Foi obra do Pai. Aí que ele fala aquele versículo que todo mundo sabe. Ele fala dessa unidade espetacular, essa união entre os dois. Aí ele agora ainda fala isso para os judeus, eles ficaram indignados. Aí, mas Jesus continua falando, amém? Essa palavra é a única que permanece para sempre. Só essas. Vinde a mim, vós que estáis cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós, o meu jugo, amém? E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Encontrarei descanso. Quem quer? É obra do Pai, isso tudo está de acordo com o Pai. Quem quer? Quem quer sente. Quem quer sente que precisa de algo para preencher. É obra do Pai. E para se arrepender, para aceitar o que Ele diz, a obra do Pai, o plano do Pai, tem que aceitar o que Ele disse que nós somos. O que nós somos? Para receber esse descanso, tem que aceitar isso. Qual é o normal depois? Vai receber esse descanso. Sou manso e humilde de coração. Quem tem o Pai, tem o Filho. Quem tem o Filho, tem o Pai. E também tem o Santo Espírito. O testemunho. E o testemunho de Deus é este, que Deus deu de seu Filho. Quem tem? Nós aceitamos o testemunho de homens, a Bíblia diz. Nós aceitamos o testemunho de homens. Amém? Jesus falou isso. A Bíblia revela isso. O que é você receber o testemunho de homem? Qual é o tribunal que não aceita o testemunho de homem? Aceita. Nós aceitamos. E lá, duas pessoas diferentes iam para o tribunal, aceitavam como algo. Mas a Bíblia diz, mas o testemunho de Deus é maior do que o testemunho dos homens.
Porque o testemunho de Deus é a verdade plena, o poder pleno. Não tem mistura, porque é maior do que o testemunho. O testemunho é Jesus. Amém? Qual é a vitória que vence o mundo? Qual é a vitória? Existe uma vitória que vence o mundo. O mundo é derrotado por causa dessa vitória, a nossa fé. Amém? Vence. O mundo é um ser para ser, que a Bíblia está falando, derrotado. E tem uma vitória, um meio de vencer. A nossa fé em Jesus. Amém? Toda essa grandeza é para nós conhecermos Ele. Por isso que, graças a Deus, isso saiu do meu coração. Graças a Deus. Feliz dias. Feliz dia. O que significa feliz? Está desejando o quê? Alegria. Que é comemorado em churrasco, bebidas, o comércio. Agora, Jesus veio para eu glorificar, exaltar o nome do meu Pai todos os dias. E um filho que se preza, honra o Pai todo dia. É tudo mentira do capeta. Para me separar do meu Criador, para me separar daquele que me sustenta. Quem está com o verdadeiro Pai, ele diz que, na verdade, meus pais me educaram, me influenciaram na vida inútil. Mesmo assim, eu tenho que honrar meu pai. E a melhor maneira de honrar é quando eu sou filho do verdadeiro Pai. Amém? Para glorificar o santo nome dele com a verdade. Esse é um mundo espiritual. Não ando mais o curso desse mundo. E a palavra em Lucas, capítulo 16, 15, afirma: aquilo que é elevado aos homens, Deus abomina. Então, Deus é meu Pai, e agora eu sou influenciado pelo Espírito. Eu tenho que entrar nesse curso. Mas só dá para entrar nesse curso quando eu passo a nascer, quando eu revelo que nasci de novo. É a salvação em ação, é a graça em ação. Amém? Que a palavra possa despertar uma busca do Senhor para mergulhar no mundo espiritual. Porque não é só quem conhece esses versículos, só conhecer o versículo não salva ninguém. A Bíblia diz que essa vontade aqui tem que ser vivida, revelada, que está revelando a graça de Deus para o mundo perdido. Que seja assim em nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Esse mesmo Deus que tudo é perfeito quando vem dele. Jesus afirmou: vocês podem me abandonar, mas eu não estou só. Olha, todos abandonaram, mas só ele ter o Pai era o suficiente. Eu sei que eu não estou só, meu Pai está comigo. Por quê? Porque eu sempre faço a vontade dele. Amém? Essa não é salvo quem conhece, não é salvo quem participa de um culto, não é salvo quem faz, a Bíblia diz que quem é salvo permanece para sempre, é os que fazem a vontade dele. O resto é mentira. Amém? O mundo, o diabo quer influenciar e fazer a gente discutir com questões que não edificam a vida, que separa da vida santa. Não, a Bíblia diz que só tem um grupo salvo por Deus na terra, os que fazem a vontade dele. Ponto. Revela o caráter dele. Que isso governe nossas vidas no nome de Jesus. Que entender que só estamos aqui por causa dele. Ele é que tem que ser glorificado em tudo. A minha justiça, o meu querer, a minha vontade não passa de imundície. E que seja rechaçado em nome de Jesus.
O propósito é que seja feita a tua vontade em nome de Jesus. Vamos colocar de pé.